torneio para descobrir qual é o melhor lutador brasileiro que já pisou dentro do octógono do UFC, galera. Categoria de peso absoluta com os lutadores mais famosos e emblemáticos que já pisaram dentro do octógono mais famoso da história do MMA, categoria de peso absoluta, 5 rounds, 5 minutos. As lutas aconteceram na mesma noite para descobrirmos qual é o melhor BR que já pisou dentro do UFC. Será um torneio com uma chave de quartas de final, galera. Teremos na primeira luta Charles do Bronx Oliveira contra José Aldo Júnior, depois Anderson Silva contra Alex Poatan, depois Maurício Shogun Rua contra Vanderlei Silva e Lyoto Machida contra Vitor Belfort. Os lutadores que estiverem vencendo as suas respectivas lutas vão se encontrando até chegar na final, rapaziada. Lembrando pra vocês que as lutas acontecerão na mesma noite, ou seja, os danos que um lutador sofre na luta anterior, ele carregará na próxima luta também, galera. O MMA, trocação, vale chão, vale clinch, vale tudo. Bora que bora então para nossa primeira luta do torneio. Na primeira luta da noite tivemos o brasileiro José Aldo Júnior encarando o outro brasileiro Charles do Bronx Oliveira. A luta já começou como todos esperávamos, ambos indo para trocação franca, mas na primeira oportunidade o Charlinho já tentou tacar para baixo, mas o Aldo, como um bom defensor, negou. Após isso, uma sequência do Aldo balançou o Charlinho, galera, mas o Charles resistiu e novamente quando teve a oportunidade, galera, mesmo ali trocando com o Aldo, fez o possível para encurtar a distância na grade e tentar quedar o Aldo, que teve um erro muito grave de puxar pra guilhotina, galera, se precipitando. O Charles manteve a calma, o Aldo tentou finalizar, o Charlinho defendeu, já foi pra meia guarda e, como um bom jiu-jiteiro, já contra-atacou, caindo ali, galera, no katagatame. O Aldo conseguiu manter a calma, o Charles manteve a posição, mas o brasileiro José Aldo conseguiu, galera, executar a defesa com muita perfeição. Após isso, o Aldo conseguiu executar a guarda fechada, fintou uma levantada, já foi para a guarda borracha, esperou um pouquinho, o Aldo tentou escapar, o Charles defendeu e, claro, não perdeu tempo, já foi pro triângulo, galera. O Aldo tentou escapar, o Charles defendeu e já puxou a finalização, fez ali a levantada de quadril. O Aldo quase bateu, resistiu, mas conseguiu escapar, já caindo na montada lateral. O Charles tentou executar uma finalização, defendeu o Aldo, mas ainda estava meio zonzo por ter escapado do triângulo. O brasileiro Charlinho não perdeu tempo, já foi pro katagatame. O Aldo tentou desesperadamente escapar, mas não deu, galera. Com o Charlinho não tem jeito, encaixou o katagatame invertido. E aí, o brasileiro Charles do Bronx finalizou o outro brasileiro, José Aldo Júnior, se tornando vencedor da primeira luta da noite. Após, tivemos Anderson da Spider Silva contra Alex Poatan Pereira, que foi a segunda luta da noite. Essa luta prometia muito, galera, estilos bem diferentes. O Spider já conseguiu acertar um chutaço de giratória logo de início, revidou o Poatan, o Spider balançou, mas ele conseguiu até resistir à pressão com tranquilidade. O Spider a todo momento abusava da distância e das suas esquivas, da mesma forma que o Poatan abusava dos chutes na panturrilha e sempre tentava encurtar a distância, a fim de conectar o seu lindo cruzado de esquerda. Em determinado momento da luta, após um chute conectado pelo Anderson, o Poatan achou uma brecha para entrar com o cruzado, o Spider revidou. Depois disso, a luta começou a ficar um tanto quanto mais agitada. O Anderson encaixou um cruzado após uma tentativa de joelhada voadora do Poatan, mas ambos mantendo estilo. O Poatan continuou caçando e o Anderson sempre tentando buscar um contra-ataque. Após o ataque do Poatan, o Anderson sempre tinha uma resposta para aplicar. Faltando praticamente 1 minuto para o fim do round, o Spider encaixou um cruzado, o Poatan se recuperou e acabou conseguindo um pêndulo, conectando um cruzado de direita. O Anderson Silva acabou sofrendo um knockdown, quase a luta terminou por ali. O Poatan decidiu levantar-se com medo de uma tentativa de finalização do Anderson. E aí, galera, ficou por isso mesmo nesse primeiro round, uma luta totalmente acirrada entre esses dois brasileiros. Desde o início do segundo round, Poatan ativou o modo caçador, acabou tendo um chute bloqueado pelo Spider, mas revidou dando chute alto. A partir daí, galera, começou a andar pra frente, começou a achar as mãos, entrou uma joelhada voadora pra cima do Spider,
E o índio sentiu o cheiro de sangue, jogou overhand, o Anderson tentando manter a distância, mas não estava sendo suficiente. Poatan encaixa o cruzado de esquerda, joga uma sequência de golpes e continua indo para cima do Spider, sabendo que a chance da vitória estava ali, galera. Tentou um uppercut, encaixou mais um cruzado, uma sequência terminando com chute alto. Anderson tomou o knockdown e tava lutando para sobreviver na luta, galera. Após passar meio round, o Spider tentou um chute, o Poatan esquivou de um golpe, entrou com o uppercut. O brasileiro, o Spider, já não tava mais aguentando, o Poatan encaixou uma sequência de golpes, terminou com o cotovelo. O Spider tava sentindo, não ia aguentar continuar na luta e o árbitro decidiu interromper. Nocaute técnico, o índio Alex Poatan Pereira avançava para a luta da semifinal do torneio do melhor brasileiro do UFC. Terceira luta da noite, tivemos a dupla mais famosa da shootbox, Maurício Shogun Rua enfrentando Vanderlei Silva. A luta começou com o Vanderlei típico cachorro louco, indo pra cima, jogando diversos golpes, várias sequências, muito volume, para tentar nocautear o seu parceiro de treino o mais rápido possível. Após o primeiro minuto de luta, o Shogun conseguiu quedar o Vandeco. E olha, vou falar pra vocês, ficou durante muito tempo aqui no solo, ficou controlando a luta, fazendo as transições e segurando o Vanderlei Silva aqui no chão. Apenas ali, galera, praticamente faltando um minuto para acabar um round, o Vanderlei levantou e aí vocês já sabem, quis tirar a diferença do round, foi pra cima do Shogun e acabou conectando, galera, um overhand de excelência. Foi pra cima, foi tentar liquidar a fatura, mas Shogun manteve a calma e conseguiu manter-se na luta. Nos 30 primeiros segundos do segundo round, o Vandeco encaixou um uppercut, após isso um míssel teleguiado chamado overhand. Foi pra acabar com a convicção de que nocautearia o Shogun, tentou ali se manter em pé o Shogun, mas acabou tomando um chutaço, novamente um knockdown. Foi pra montada, foi pra liquidar a fatura, sequência de golpes do Vanderlei, mas o Shogun tem um coração de leão, suportou, foi pra meia guarda e fez inclusive o Vanderlei querer levantar com medo aí de ser finalizado, né, rapaziada? Shogun estava fazendo de tudo para conseguir virar a luta, galera. Tava investindo muito no clinch, nos cotovelos, nos cruzados. O Vanderlei começou a sangrar muito, mas continuava convictamente andando para frente, fazendo de tudo para acabar com a luta já nesse segundo round, pois já estava até sentindo um tanto fôlego. Começou a utilizar muitas sequências de boxe, cruzado, upper, do Shogun um tanto mais estático. Tentou a queda, o Vanderlei negou. Depois que ele soltou após os joelhos, galera, começou o massacre. Entrou cotovelo, cruzado, upper. Shogun continuou investindo no clinch, mas não dava. Entrou o cruzado do Vandeco, caiu na montada, foi para convictamente finalizar a luta e aí não deu. Shogun acabou sendo nocauteado no ground and pound. Vanderlei Silva avança para sabermos quem será o melhor lutador brasileiro desse evento. Esse daí que é master de torneios, né, galera? Última luta das quartas de finais, tivemos um encontro entre Vitor The Phenom Belfort contra o karateca Lyoto The Dragon Machida. Essa foi rápida, hein, galera? O Lyoto já começou medindo a distância, especialidade da casa, enquanto o Vitor parecia um tanto quanto mais lento e com um senso de distância, galera. Prejudicado, o Lyoto foi fintando os golpes, o Vitor já jogou um chute errado, o Lyoto aproveitou, entrou com um chutaço, conseguiu o knockdown e a luta parecia que ia acabar muito cedo. Após um minuto de luta, Lyoto Machida encaixou mais um chute alto, Lyoto conseguiu aplicar o knockdown, Vitor Belfort caiu na montada, não deu pra ele, acabou também sendo nocauteado, galera. Lyoto passava para as semifinais. Semifinais teríamos Charles contra Alex Poatan e Vanderlei Silva contra Lyoto Machida. Lembrando que as lutas ocorrem na mesma noite. Olha a prova aí para vocês, a forma que tá o rosto de Alex Poatan Pereira para enfrentar o Charlinho. Já começou com o Charles jogando uma voadora, indo para cima do Poatan para encurtar a distância a todo custo. Sabia que teria muita dificuldade na força. Depois de sentir o cruzado de esquerda do Poatan, já agarrou nas pernas, tentou derrubar, mas o Poatan defendeu por conta da sua força, né, galera? Mas ele clinchou, foi pra grade e adivinhe, puxou pra guilhotina, o Charlinho foi tentando ajustar a posição, colocou estilo Royce Gracie contra os gigantes em prática, aí o Poatan tentou escapar, Charles defendeu,
ajustou a postura, pegou o pescoço do Poatan, que fez uma força danada e conseguiu suportar. O Poatan fez de tudo, até tentou sair da montada, mas o Charles, com muita experiência, fez ali, galera, a defesa, já inverteu, já puxou pro triângulo. O Poatan fez força, tentou escapar, mas não deu. Só o Jiu-Jitsu salva. O Charlinho finalizou o Poatan também no triângulo e avançava para a grande final aí, galera, sendo um dos favoritos para tornar-se o melhor lutador brasileiro do UFC 5. Na última luta das semifinais, teremos Lyoto The Dragon Machida contra o cachorro louco Wanderlei Silva. Wanderlei já começou com extrema dificuldade, galera, já estava muito cansado, já estava lento, muito machucado por conta da sua última luta, parecia que nada que ele fazia com que ele conseguisse se aproximar de forma correta do Lyoto, que era muito mais rápido e muito mais preciso. Acabou tomando esse knockdown, o Lyoto foi para terminar a luta, porém se precipitou, acabou tomando uma reversão. E galera, Wanderlei tem muito coração, tentou pegar as costas do Lyoto, viu uma oportunidade para talvez ali virar essa luta e tinha que nocautear rápido, galera. Pois estava muito cansado o Vandeco. Lyoto ficou um tanto quanto desesperado, queria sair da posição, colocou de bruços ali o Vandeco, sentiu o cheiro de sangue, viu que era hora de virar, que era hora de terminar a luta, mas não deu, galera. Nesse momento o Lyoto conseguiu se recompor, conseguiu ali tentar fazer a saída. O Wanderlei novamente tentou o ground and pound, mas ele estava cansado, como eu disse, o Lyoto já estava bem mais tranquilo, não conseguiu arrumar nada nessa posição, o Vandeco. Porém, como eu disse, o Vandeco tem coração, faltando 1 minuto, ele deu o sprint final, pegou a montada novamente, o Lyoto saiu, ele não desistiu, foi para a montada de novo, sabia que tinha que nocautear nesse momento se quisesse vencer, iniciou um ground and pound, conectando os golpes. Faltava 30 segundos para terminar o round, o Lyoto desesperado para conseguir sobreviver a essa posição. Foi para as porradas, conectou os golpes do Wanderlei, encaixou uma cotovelada de respeito, quase terminou a luta, foi para cima, 10 segundos, foi tentando nocautear, mas aí escapou o Lyoto Machida, terminando o primeiro round. No segundo round, o Vandeco já estava morto, não aguentava mais apanhar, não tinha mais forças para nada. O Lyoto ainda estava inteiro, tentava o golpe de sorte. O Wanderlei acabou tomando o knockdown, foi para cima o Lyoto, de novo errou na cotovelada, na estratégia, novamente pegou as costas do Wanderlei. Parecia que havia uma única chance novamente uma única chance para ir para a grande final, e o Wanderlei não ia desperdiçar. Tentou a montada lateral, o Lyoto se defendeu, mas o Wanderlei insistia. O coração do cachorro louco é imenso. Foi para a posição de 100 quilos, faria de tudo para trazer essa vitória para casa. Foi para a montada lateral, iniciou os ground and pounds, vai tentando novamente, foi tentando escapar o Lyoto. Wanderlei não deixava, continuava com as cotoveladas, mas infelizmente, galera, o fôlego fez total diferença, porque aí acabou perdendo a posição no ground and pound o Wanderlei Silva e não conseguia mais fazer nada. Quando parecia que o Lyoto ia conseguir levantar, o Vandeco novamente renasceu das cinzas. Foi para a posição de clinch de costas novamente e parecia, galera, que era um sinal de que o Wanderlei de alguma forma traria essa vitória para casa. Tava ali nas costas de novo, defendeu a posição, pasmem, foi pro mata-leão, foi pra finalização, mas o Lyoto conseguiu a escapada novamente, mas gastou muita estamina. Wanderlei novamente foi pra montada, faltando 20 segundos, foi pro sprint, tentou uma cotovelada, conseguiu ali até dar um dano, mas aí, galera, tava muito cansado, não tava mais aguentando suportar as posições. Nos 5 segundos foi com tudo, foi pra nocautear, mas novamente, nesse segundo round, o Wanderlei não conseguiu. No terceiro round, o Wanderlei mal se aguentava em pé. Tomou um diretaço na cabeça, continuou indo pra cima, ia tentar de qualquer forma trazer a vitória pra casa, mas o Lyoto, galera, técnico que é, encaixou um cruzadaço, não deu pro Wanderlei e acabou sendo nocauteado. E aí, galera, Lyoto The Dragon Machida estava na grande final para possivelmente se tornar o maior e melhor lutador brasileiro do UFC 5. Na grande final, teríamos Lyoto The Dragon Machida enfrentando Charles, do Bronx Oliveira. Estavam devidamente calçados com as suas luvas douradas,
ambos lutando para ver quem era o maior e melhor brasileiro do UFC 5. A luta começou daquele jeito. Ambos tocaram as luvas, Charlinho já foi pra cima. Quem começou atacando foi o Lyoto, tentando manter a distância com um contra-ataque. Charles sempre andando pra frente, a fim de encurtar a distância para atacar pra baixo, enquanto o Lyoto Machida insistia em tentar lutar 100% no contra-ataque. Com menos de 1 minuto de luta, Charles aproveita a brecha que Lyoto ofereceu, clincha, dá um Osotogari, a mesma queda que ele tomou do Isla, e conseguiu, galera, iniciar o seu projeto de futura finalização. Caiu na montada lateral, utilizando os cotovelos para prejudicar o Lyoto Machida. Tava em casa o Charlinho, galera. O Lyoto continuou desesperado. É um erro, né, galera? Da mesma forma que fez com o Vanderlei, mas ser desesperado com o Charles é embaçado. Charles continuava em cima, ia pressionando, jogando muitos cotovelos, não tinha pressa, mas aí perdeu a oportunidade, fazendo com que o Lyoto retornasse para a luta em pé, galera. E aí mora o perigo ficar trocando com o Lyoto Machida. Charles continuou indo para cima, continuou indo à caça, utilizou um chute alto muito bonito, tava encurralando na grade, mas é aquilo, o Lyoto é o mestre da distância e tava conseguindo mantê-la de forma muito boa. Mas aí o Charles conseguiu um cruzado e já tacou para baixo de novo. O Lyoto tentou ali pro sprawl, Charles tentou fazer a defesa, o Lyoto voltou para meia guarda, tentou fazer uma reversão e conseguiu. Só que aí, galera, cair aí na guarda fechada do Charles, não tem como. Conseguiu de novo encaixar um triângulo e quase finalizou o Lyoto. Parecia que estava tudo certo para trazer a vitória para sua casa. Utilizou os cotovelos ali para cima do Machida. Continuou, galera, massacrando na cotovelada. Parecia que queria provar algo e vencer por nocaute. Os golpes foram entrando, a sequência, e o Lyoto não aguentou, não suportou, foi nocauteado. E Charles do Bronx Oliveira é oficialmente o maior e melhor personagem do EA Sports UFC 5. E galera, eu digo pra vocês, hein? Esse vídeo me deu muito trabalho. Peço encarecidamente que se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like. E diga pra mim se vocês querem outros torneios iguais a este. Pode ser só com wrestlers, só com trocadores, trocadores versus wrestlers, russos versus brasileiros, americanos, né, os estadunidenses versus lutadores da Europa. Podem me dizer, galera. Essa é uma série que eu quero dar prosseguimento aqui no canal. Espero muito que vocês tenham gostado. Parabéns, Charlinho. Você é demais, irmão. Vamos pra cima, galera. Tamo junto demais, é nóis. Fui! Undisputed UFC heavyweight champion of the world, Charles the Bronx Oliveira.